Feche os olhos. Isso, meu Deus. Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é o nosso alimento, meu Deus. É o que nos fortalece em meio às dificuldades. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos no meio de um mar de solidão. Meu Deus, quantas vezes nos encontramos, ó Pai, sendo perseguido, talvez pelo pecado, talvez perseguido, meu Deus, pelo próprio inimigo, meu Deus, de nossas almas, que quer, meu Deus, nos derrubar. Mas a Tua palavra nos põe de pé, nos fortalece nos momentos mais difíceis, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, fala com os Teus filhos, fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Você que tem a Bíblia, e abra, por favor, 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e o versículo 8, diz assim: e o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e disse-lhes: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não morreu, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem, igreja? De Eliseu. Amém? Pode se sentar, por favor. Em nome de Jesus. Povo de Deus, Israel, aquele povo estava vivendo um momento muito difícil. Quem está compreendendo? Ele estava vivendo um momento crítico da história, difícil. Por quê? Toda vez que você e eu, que nós tentamos fazer algo que agrada a Deus, certamente nós vamos desagradar quem? O mundo, sim ou não? A Bíblia diz que quando nós nos fazemos amigos do mundo, nós nos fazemos inimigos de quem? De Deus. Então, quando nós estamos apegados às coisas do mundo, nós somos inimigos de quem? De Deus. Eliseu estava fazendo a obra de quem? De Deus. Eliseu estava andando na presença
Deus. Porém, quando o rei tentava atacar aqueles homens, Eliseu adivinhava o conselho. E Eliseu falava para eles no terceiro. Então esses homens, o rei, ele se perturbou, falou: poxa, tem alguém aqui que está contra nós. Eles disseram: não, o problema é quem? Eliseu. O problema é Eliseu, é ele que está falando, ele que está revelando. Ou seja, Eliseu estava fazendo a parte dele para com Deus. E quando você e eu, nós fazemos algo para agradar a Deus, nós estamos desagradando o inferno, o diabo. Vocês estão compreendendo isso ou não? Só que o tempo de Eliseu, ele sabia que podia acontecer o que fosse, que Deus estava dentro dele. O problema é que às vezes a pessoa de Deus, ela tem até medo de orar para outra pessoa. Ela fala assim: eu vou lá, eu vou fazer uma oração para ela, e se ela ficar curada, o diabo se levantar contra mim. Acontece ou não acontece isso? E se eu for lá e orar, e o Senhor operar o milagre, e depois como é que eu vou ficar? Se o diabo partir para cima, foi assim que aconteceu. Desceram, a Bíblia diz no versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Quer dizer, o homem de Deus estava cercado. O texto diz que o homem de Deus estava cercado. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Cercado. Às vezes, sem lugar para ir, sem uma saída. Talvez uma enfermidade. É uma verdade. Talvez o diagnóstico médico diz: você se encontra cercado, talvez um problema financeiro, sentimental, talvez uma separação, eu não sei. E você se encontra cercado, num beco sem saída. Mas é o que eu disse: o homem de Deus, ele tinha uma certeza que Deus estava dentro dele. E essa é a certeza que nós temos que o quê? Que ter. Amém, povo de Deus? O inferno pode se levantar. Olha, todo mundo pode estar contra você. Você pode estar sem saída, cercado. Mas dentro de você tem que haver a chama do Espírito de Deus. A certeza que Deus é na sua vida. Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Eliseu, ele tinha essa certeza. Porém, o servo dele, o moço dele, quando ele acorda de manhã, ele olha e vê que eles estavam o quê? Cercados. Então existem dois tipos de pessoas: aquele que tem uma visão espiritual, aquele que tem os olhos espirituais, e aquela pessoa que não tem, que só vê o lado mal, pastor, só vê o lado carnal. A pessoa não consegue mais ver uma saída, ela só consegue ver o problema. Olha, eu estou perdido. Foi assim: o moço levantou, olhou bem cedo e viu que eles estavam cercados. E o que ele disse? Ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Não é assim que acontece às vezes com a gente? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa situação, como é que eu vou fazer? Olha, eu não tenho mais saber, como que eu vou fazer? Então diz o texto no verso 15, diz assim: o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ah, meu Senhor, o que faremos? O que nós vamos fazer? Ele estava tendo os olhos espirituais ou carnais. Ele estava vendo aquilo que os olhos carnais estavam mostrando para ele. A situação, o quadro que se apresentava para ele era que eles não tinham nenhuma chance. Quem está compreendendo? E às vezes
Eliseu estava tranquilo. Eliseu estava muito tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele sabia que poderia cercar quantos exércitos que fosse para cercar ali. Dentro dele havia um Deus poderoso, Criador dos. Deus pediu para que Moisés tirasse o povo daquela situação de escravidão. E quando eles estavam caminhando, quando eles chegam de frente para o mar, e olha para trás e vinha atrás deles os egípcios. E quando olha para frente, o mar vermelho, eles tinham saído, pessoal. Não, eles estavam encurralados. Olha, como é que nós vamos fazer? Se a gente voltar, nós vamos ser mortos pela espada, pelos egípcios. E se a gente for à frente, o mar está ali. Mas Moisés estava ali, amém? Ali também havia um homem de quem? De Deus. Havia um homem que tinha contato com Deus, com Eliseu. O povo não sabia o que fazer. Moisés, ele tinha a direção de Deus. Ele falava com Deus. Amém? Se você abrir, Pedro, mostra para a gente lá, por favor. Êxodo 14, verso 13 ao 15. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não, o quê? Como que você não vai temer? Como que o povo não ia temer? Como que o povo não ia ficar com medo diante do exército de Faraó? Como que não? Porque Moisés, Deus falava com ele face a face. Moisés tinha um grau de espiritualidade que de repente o povo não tinha. Então ele estava vendo com os olhos espirituais. Moisés, estais quietos e vede o livramento de quem, igreja? Do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para... Ou seja, o problema são os egípcios, o problema é Faraó, vocês nunca mais vão ver. Não temas. Olha o que ele diz, não temas. Ele diz assim: o Senhor pelejará por... Quem que ia pelejar para o povo, igreja? Porque existe problema que eu e você nós não vamos conseguir. Existe problema que o médico não vai conseguir. Existe problema que o advogado não vai conseguir resolver. Existe problema que o pastor, ele não vai conseguir resolver para você. Somente Deus. Quando você tem os olhos da fé, os olhos espirituais, é que você vai ver o livramento do Senhor. Amém? Deus vai agir. É o mesmo Deus. Às vezes a pessoa acha que esse Deus, ele envelheceu. Que o Deus que salvou esse povo, o Deus que agiu na vida de Moisés e do povo de Israel, envelheceu. Que não hoje mais age. Mas lá em Hebreus, diz que ele é ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. Só que hoje, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos olhando, as pessoas estão perdendo o foco, a fé. As pessoas estão gastando mais tempo naquilo que não é de Deus. E automaticamente, isso vem esfriando a fé da pessoa. Isso vai fazendo com que a pessoa passe a duvidar das coisas de Deus. A pessoa lê a Bíblia e fala assim: isso aqui parece uma história, isso aqui eu não creio, olha, isso aqui não dá para mim. Isso aí foi no tempo de Paulo, isso foi no tempo... Não, meu querido, Deus é o mesmo. Basta a forma que nós vamos ver, nós vamos enxergar, nós vamos agir a nossa fé. O Eliseu, ele estava vindo, pastor Ricardo, de um milagre extraordinário.
os discípulos, os profetas dele, eles acharam um quartinho que estava pequeno, falaram, vamos aumentar isso aqui, então vamos buscar uma madeira no mato, para a gente aumentar esse quarto, como se fosse a igreja, vamos aumentar aqui. E eles foram, pegaram um machado emprestado e foram. E quando eles chegam lá, para cortar o madeiro, o machado caiu aonde? No rio. Eles disseram, meu Deus, como nós vamos fazer? Esse machado caiu na água e esse machado nem nosso não é emprestado. Isso está no capítulo 6. E o versículo 1 a 5. Mas diz assim, se você quiser acompanhar, eu vou só mostrar para você que Eliseu ele já vinha de outros milagres. Diz assim, o capítulo 6, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou, meu Senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus, olha só, igreja, onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar, e cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a tua mão e o tomou. É normal um machado, um ferro, erguer da água, flutuar? Não, isso é o que? É milagre. Então Eliseu, ele já vinha de vários milagres, e quando ele se encontra nessa situação, que o rapaz viu que estavam cercados, o rapaz se desesperou, mas Eliseu estava tranquilo, porque ele já sabia que o mesmo Deus que fez o machado subir, flutuar, era o mesmo Deus que ia dar vitória para quem? Para eles. Amém? Ele sabia que era o mesmo Deus, que eram situações diferentes, que eram lugares diferentes, mas o mesmo Deus que agiu lá e agir na vida deles. Amém, igreja? É o mesmo Deus. Você que já às vezes passou por situações, que contou testemunho, que viu Deus agir na sua vida, como há pouco tempo agora nós vimos Deus agindo na vida desse casal, né? Abençoando esse casal, abençoando aquele casal também lá de trás, o Leandro, a Tamara, né? E vários outros milagres que nós vimos acontecer aqui na igreja. É o mesmo Deus. Aí ele agiu sobrenaturalmente na vida desses casais aqui da igreja. Aí chega amanhã ou depois, eles precisam de repente de um milagre, de um agir de Deus. Aí eles vão dizer, o mesmo Deus que me deu um filho, o mesmo Deus que fez a estéril dar à luz, é o mesmo Deus que vai fazer esse milagre hoje. Amém? É o mesmo Deus. Mas a Bíblia orienta, a Bíblia ela já fala para nós que nos últimos tempos haveriam pessoas que iam apostatar da fé, que iam deixar de crer, pessoas que iam dar ouvido a espíritos enganadores. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que os últimos tempos seriam terríveis, tempos difíceis, que pessoas iam perder a fé, e nós não podemos caminhar para este lado. Nós temos que olhar para o Deus de milagres, não só porque Ele faz milagres, não só porque Ele nos abençoa, mas é porque a salvação está somente nele. Nós precisamos dele. Amém, igreja? Eu estou falando sobre milagre, mas o maior milagre é o milagre do novo nascimento. É uma pessoa que se converte, é o maior milagre. Não é o cadeirante se levantar e andar, não é o cego enxergar, o mudo falar, pessoas que ficam correndo atrás desses sinais, dessas maravilhas. Não, o maior milagre, pastor André, é o homem que andava todo torto, o homem que andava por um lado, ele encontra com Jesus e fala, olha, isso é uma conversão.
Ele ia para um lado e volta e segue a Jesus. Esse é o maior milagre. É nascer de Deus. Amém, igreja? Então é isso que eu estou falando. É de você ter um contato, um momento com Deus todos os dias da sua vida. Você andar com Deus. Como Noé, a Bíblia diz que ele andava com quem? Andava com Deus. Amém? E a oração de Eliseu foi para quê? Para que Deus, olha o que diz aqui o versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos de quem? Do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí ele viu o milagre. Aí ele viu o sobrenatural. Quando o homem de Deus orou e pediu para que o Senhor abrisse os olhos dele. Às vezes as pessoas estão com os olhos fechados. É como eu falei, só consegue enxergar o problema. Só consegue enxergar a dificuldade. Está difícil. Está difícil. Não vai dar certo. Oh, meu irmão, olha para Deus, olha para Jesus. Eu creio que todos nós aqui, todos nós enfrentamos dificuldade. Se você falar comigo, olha pastor, eu estou numa boa, eu não estou enfrentando dificuldade, tem alguma coisa errada. O cristão, ele sempre está passando por dificuldade, essa é a realidade. Sempre ele está sendo afrontado, sempre ele está sendo perseguido, sempre está dando alguma coisa, sim ou não? Sempre tem alguém perseguindo ele. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Então, todas as vezes que nós somos perseguidos, todas as vezes que nós somos afrontados, nós olhamos e falamos: olha, eu sirvo um Deus vivo. O meu Deus vai me dar a vitória. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele fala que nós devemos ser vigilantes. Ele fala assim: irmão, seja sóbrio, seja vigilante. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor de vós. Ele fica procurando alguém a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar. Por que ele não fica ao nosso redor? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Hebreus fala que os anjos, eles são ministros de Deus para trabalhar a nosso favor, aqueles que vão herdar a salvação. Então, aonde você está, o anjo do Senhor está o quê? Acampado. Amém, povo de Deus? Ele está acampado. Então, por que você não tem os olhos espirituais? Olha, eu vou vencer. O Senhor está aqui. Eu vou conseguir passar por essa situação. Depois que eu me converti, eu comecei a ter uma visão totalmente diferente das coisas. Antigamente ia acontecer alguma coisa, daqui uma semana eu já não dormia, eu ficava perto, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vai dar errado, vai dar errado. Depois da minha conversão, pode acontecer o que for, que eu estou ali em paz. Porque nós temos os olhos de Deus. Amém? Nós temos a visão de Deus. Pode estar caindo o mundo, que a gente está em paz. Porque dentro de nós há paz. O Senhor Jesus, Ele disse: a minha paz vos dou. Mas eu não vou dar como o mundo dá. Eu não vou dar uma paz como o mundo dá, uma falsa paz. É a paz de você saber que você é um filho de Deus, que você é salvo, que o mundo pode acabar, pode chover o que for, que você está salvo. Então nós temos que ter essa certeza. Nós temos que lutar pelas coisas materiais, sim. Nós temos que lutar, sim ou não? Nós temos que lutar. Olha, você tem que estudar, você tem que procurar a se promover onde você está, no seu trabalho, se qualificar. Mas acima de tudo, você tem que buscar a salvação, o Espírito de Deus. Buscar uma vida com Deus. Isso é o que mais importa. O que adianta a pessoa arrebentar lá fora? Arrebentar, poxa, o cara está ganhando 20, 30 salários mínimos lá fora. Mas se ele perder a salvação dele, se ele não tem a comunhão com Deus, se ele não tem a certeza da salvação,
O salmista Davi, ele diz: Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a alegria da tua salvação. Tira tudo de mim, mas não me tira essa alegria da salvação, não me tira a salvação, não. Então precisamos andar com Deus, precisamos lutar. As dificuldades vão surgir, vão vir, isso é fato. Mas ainda que você esteja cercado, problemas familiares, ainda que você esteja com qualquer tipo de problema, qualquer um, dentro de você tem que arder o teu coração, o desejo de servir a Deus, de ser de Deus. Eu fico imaginando Eliseu ali, ele deve ter olhado e falado assim: esse rapaz precisa buscar mais a Deus, não é possível, será que ele, olha, eu vou orar. Ele ora, fala: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja, abre os olhos dele. E assim às vezes existem pessoas no nosso meio, pessoas que às vezes acabam só enxergando o lado difícil das coisas. E com Deus, meu querido, com Deus nós vamos vencer, não tem como perder não, meu irmão. Se Deus está conosco, lá em 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que está no mundo, sim ou não? Maior. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então o maior é o que está em nós. E o que está em nós? O Espírito de Deus, o próprio Deus está dentro de nós. Jesus disse: olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aí nós vamos temer o quê? Existem milhares de pessoas hoje, nesse momento, que estão desesperadas, sem saber o que fazer. Milhões de pessoas que estão desesperadas, porque não conhecem o Deus que nós conhecemos. Pessoas que estão perdidas, não sabem o que fazer. Pessoas que, olha, estão às vezes apoiados no homem, apoiados num governo, apoiados em certas situações. Nós não, a nossa força vem de Deus. Nós precisamos entender isso. Como cidadão, nós precisamos manifestar, precisamos nos posicionar como homens, como mulheres de Deus. Porém, a nossa força vem de Deus. Quando Davi estava de frente o gigante, ele estava de frente Golias, ele disse o seguinte, ele disse assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Não tem um gigante que possa suportar o Senhor dos exércitos. Quando você usa essa autoridade, esse nome, porque você sabe que Ele está contigo, então para que você vai temer? Para que você vai perder o seu sono? Para que você vai, de repente, às vezes entrar numa depressão? É ou não é verdade? Se você crê, se você sabe que o Senhor dos exércitos é o seu Deus, ali tinha um exército cercando o povo dele, um exército de homens, de cavalos, cercando Eliseu, mas Eliseu serviu o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Então dentro de nós há de arder esse desejo, essa chama de servir a Deus, não só porque Ele pode nos livrar, não só porque Ele pode nos abençoar, é como eu falei, é porque nós precisamos caminhar com Ele, ter uma comunhão com Ele, uma vida com Ele, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar de você. Hoje é um culto de Santa Ceia, não é, pastor? Hoje é o culto de Santa Ceia, e às vezes as pessoas dizem assim: olha, hoje eu vou na igreja porque hoje é o culto de Santa Ceia, se eu não for, o pastor às vezes pode pensar alguma coisa, pode falar alguma coisa. Nós não podemos pensar assim. Nós precisamos, hoje é um culto de lembrarmos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É um culto de alegrarmos, né, no Senhor,
de renovar as alianças com o Senhor. E a gente precisa estar sempre buscando renovo no Senhor. Sempre estarmos, olha, às vezes nós pecamos e falamos, olha, não vou participar da Santa Ceia porque eu falei algo, eu cometi algo. Não é dessa forma. Precisamos pedir ao Senhor perdão e levantar novamente e caminhar com Ele. Imagine só, se talvez você adota uma criança e essa criança começa a aprender a andar e ela cai. Aí você fala, não quero mais essa criança, ela caiu. Assim somos nós. Nós estamos ali caminhando e às vezes a gente tropeça. Aí a gente pensa assim, Deus não vai mais me querer. Não é dessa forma. Ele nos perdoa. O sangue dele nos lava de todo o pecado. Então é momento de refletirmos sobre as coisas do Senhor, sobre a mesa do Senhor, que é uma mesa que às vezes, quando Paulo ele diz ali sobre a pessoa participar indignamente, não é questão que a pessoa talvez pecou, falou algo que desagradou o Senhor e vinha participar. Não é isso que Paulo estava falando, senão a gente não seria digno de participar mesmo, de forma nenhuma. Então, se você, de repente, durante o caminhar do mês, talvez durante a semana, cometeu algo que entristeceu o coração de Deus, você sabe que entristeceu o Senhor, nós vamos pedir perdão ao Senhor, e daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Isso nos... igreja, porque imagine se toda vez que você cometer algo, não vou participar da ceia, não vou no domingo, não vou na igreja mais. Então é isso que o diabo quer, enfraquecer a pessoa, fazer ela pensar que Deus não vai mais perdoar ela. Às vezes são tantas pessoas sem orientação, que estão, o povo perece por falta de conhecimento, perece. O povo às vezes é destruído porque faltou o conhecimento. Então precisamos buscar a orientação dos céus, buscar a orientação de Deus e caminhar com Ele. Quem está entendendo? Você está compreendendo, sim ou não? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre o coração. Isso. Coloque as suas mãos sobre o coração. Se você, talvez durante a semana, ou o mês, o ano, você cometeu algo, eu vou convidar você para que a gente peça ao Senhor que nos perdoe. Peça ao Senhor nesta oração sincera. É você e Deus. Esqueça agora quem está do seu lado. É você e Deus. Você vai falar com Deus agora. Você vai pedir ao Senhor para que Ele te perdoe. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante do Senhor aqui, meu Pai, para pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lava, que o Senhor venha restaurar a alegria que um dia ardeu no coração dessa moça, desse rapaz, desse homem, meu Deus, essa mulher de Deus, que talvez, Pai, por uma falta de informação, algo fez com que ela talvez desanimasse, meu Deus, uma falta de orientação, mas ela está aqui aos teus pés hoje, Pai, assim como eu. Nós estamos diante do teu altar, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, nós estamos aqui para exaltar o teu nome, Pai. Então venha renovar a tua igreja nessa noite, Senhor, venha derramar do teu espírito, da tua unção, meu Pai, sobre esta mulher, sobre este homem agora, faz reacender a chama que um dia ardeu nesse coração, nessa vida, Pai. Ó Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, nós queremos mais e mais de Ti. Fala com Deus, igreja, fala com o Senhor agora.